Olá, viva, bem-vindos ao podcast Movimento Total. Hoje temos um novo convidado, Frederico Casimiro, e vamos, bem-vindo, Bem-vindo, Fred. protegido. E nos vamos com a primeira pergunta, que é sacramental aqui nos nossos programas, que é o nosso entrevistado, que é o Frederico Casimiro. 51 anos, residente nas Caldas da Rainha e professor de Educação Física, apesar de atualmente estar a exercer funções de técnico superior no Instituto Português de Desporto e Juventude. Tenho, obviamente, também, além de ser professor, também tenho o curso de treinador de voleibol de grau 3. E, obviamente, tive um percurso desportivo ligado ao voleibol. A tua vida foi sempre ligada ao voleibol? Ou Sim. tiveste outros esportes? Não, tive os desportos, mas mais como lazer, não Ok. competição. A parte competitiva foi efetivamente no voleibol. Sempre o voleibol. Sim, Exatamente. sim. A parte competitiva agora é o pádel, que aliás eu e quase 90% da população. Também não fui lá. dás umas Sim, reactadas. sim, Mas sim, vais a torneios ou é só por Não, lazer? torneios, mas são torneios sociais. Sociais. Não A são parte torneios lúdica é mais federados. importante, Sim, não é? claro. Faz o E esforço esse físico e depois... Isso é um convívio muito grande agora agarrado ao pádel. Sim, Exatamente. mas é o pádel, também já estive ligado a atividades aquáticas e outras habilidades, mas efetivamente o voleibol é a modalidade que eu acabei por abraçar de forma mais competitiva e mais séria, digamos assim. Então, mas Ok. como professor, foste professor de Educação Física, Sim. deste aulas de Natação, natação, hidroginástica. hidroginástica, Também. exatamente. Estagiei no ginásio, mas depois não foi uma área que eu enverdei, a parte do ginásio, do trabalho de força. Gostaste do ginásio. Fiz mestrado no trabalho de força em jovens voleibolistas, que foi um mestrado muito interessante, porque na altura, isto foi em 2010, e ainda havia alguns receios em trabalhar o trabalho de força com jovens, neste caso, jovens voleibolistas. Tentei um pouco o mestrado de desmistificar um bocadinho isso, e acho que neste momento já com os estudos que há e já se desmistificou um bocadinho a questão do poder ou não trabalhar, afetando ou não o desenvolvimento esquelético dos jovens. Mas, bom, basicamente é isto. Tenho 2 filhos, moro aqui perto. Aqui um E Moro aqui perto. É verdade. Mas é basicamente é isto. Mas tu, no voleibol, e podemos ir para Sim. agora para o voleibol, também fizeste escalões de formação. Fiz. Ser Aliás, jogadores. Fui joguei no Sporting das Caldas dos meus 15, não, os meus 15 não, comecei no desporto escolar aqui na Rafael Bordal Pinheiro, uma história muito, muito engraçada, aliás, com uma pessoa que referiste há bocado, mas, isso é uma história que eu depois conto pessoalmente. Ok. Mas depois fui dos 15 aos 17 e no desporto escolar com o professor João Berjano, Exato. faleceu há pouco tempo. E após isso, do professor escolar, fui para a Casa do Benfica ainda 2 anos. Foi quando iniciou o projeto com o professor Júlio Reis. Iniciou-se o projeto na Casa do Benfica durante 2 anos, onde também joguei com o Mário Pedro. É verdade. Então foram colegas. Sim. Pá, já conheço o Fred desde essa altura, atenção. Joguei com o Mário Pedro. Depois desses Tivemos 2 anos... tivemos muitas aventuras na casa do Benfica. É verdade. Era uma estrutura pouco organizada na Pouco altura. organizado. Não, era verdade. Faziam tudo, não digas. Fazia tudo. Era... Também Sim, um pouco de tudo. Mas pronto, também é para outras histórias, para outra altura. Sim. E depois houve ali um interregno a nível dos séniores, quando eu fiz o serviço militar, por um mês não pude fazer parte da equipa de júniores que acabou por avançar para o Sporting das Caldas, e depois aos 19 anos, comecei nos séniores do Sporting das Caldas. Tive ali um interregno que joguei em Lisboa 2 anos, um ano no CVL e um ano em Loures, mas como jogador foi praticamente Sporting das Caldas, sempre. Depois do meu término, como fui aos 30 anos, acabei, quando chegamos à A2, ainda joguei um ano na A2, depois acabei por fechar a minha carreira, digamos assim. Jogaste com 10 anos nos séniores? Nos séniores, 13 anos, aos 17 aos 30. 17 aos 30, depois, aos 30 anos, deixei de jogar, comecei a treinar, tinha na altura o nível 1, comecei a treinar cadetes, olha o que eu estou a treinar agora, cadetes, na altura, tipo do Libório, do Paulo Pereira, do Pedro Antunes, do João Antunes, essa equipa, o Rafael Rodrigues, o João Vicente, essa equipa muito simpática, o Miguel Sousa, e acabei por treinar essa equipa. Uma equipa muito gira, durante 3 anos, depois afastei-me, saí, acabei por sair. Tive outros projetos, Maranhense, na altura depois tive o nível 2, porque na altura era necessário o nível 2 para treinar os júniores. Depois acabei por treinar o Operário, o Maranhense, estava na 2ª divisão na altura. Depois fiz ali mais um interregno, tive ali um projeto em Lisboa, Quinta da Luz, mas também foi um projeto também pouco simpático, também um pouco muito estruturado. Voltei, salvo erro, para o Operário, para a 3ª divisão, passado uns anos, e tenho alguns interregnos, mas ia voltando. E depois, em 2017, saio do Operário e venho aqui para as Caldas para treinar os júniores,
e no ano seguinte sou convidado para treinar os séniores, quando o Luís Maria tinha feito um excelente trabalho no ano anterior e tinha conseguido colocar a equipa, entretanto ter o nível 3, em 2018. E o Luís Maria tinha feito um excelente trabalho nos séniores masculinos e tinha ficado em 6º lugar, conseguindo garantir uma vaga na Taça SEV, na Confederação. E com a diretoria do Mário Pedro nessa altura, montamos uma equipa e comecei dos séniores de 2018 a 2022, salvo erro. Depois havia por sair, estive 2 anos afastados, voltei quando o Caldas estava na 2ª divisão para tentar a subida. 2 anos em que tivemos sempre quase a subir, mas não conseguimos. E neste momento estou num projeto novo, voltei para a formação, que é na Marinha Grande também, um projeto que iniciou-se em 2024, que é o MG Volley Clube. Um projeto muito simpático, bastante bem organizado, e lá está. A minha intenção era efetivamente descansar um bocadinho, fazer aqui uma pausa, mas acabaram de me convencer para voltar. Aliás, o coordenador do projeto é um ex-adjunto meu, Ruben Fevereiro, e que me convenceu a enverdar para esse projeto, que é um projeto muito simpático e está estruturado e organizado, que infelizmente não é muito vulgar apanharmos aqui os clubes da região. Então, mas, Fred, sendo tu já tens treinado a formação e os séniores, diferenças é que há, digamos? Assim, Co- se que compararmos, diferenças- se compararmos a formação e os séniores ao nível que eu treinei, primeira e segunda divisão, a resposta é muito simples, é o compromisso. Como estamos na primeira divisão e na segunda divisão, ao nível da segunda divisão forte, obviamente, alguns jogadores são remunerados, outros têm ajudas de custo, isto é, há aí um compromisso, nem que seja pela componente financeira. Sim, de acordo. Os jovens não têm. Os jovens, se têm um teste no dia a seguir, se têm um fim de semana que vão passar férias com os pais, se o pai... eu trabalho, e por isso é que eu, por acaso, eu estou a falar isto, mas a minha equipa, é engraçado porque, como vocês sabem, há uma tendência muito mais feminina que masculina no voleibol neste momento. Sim, Neste momento há uma dificuldade muito grande em angariar elementos masculinos, e ao contrário dos femininos, que há 3, 4, 5 equipas de cada escalão com fartura. Mas apesar disso eu consegui no MG uma coisa muito curiosa, que foi, eu fui a equipa com mais jovens, com uma maior assiduidade. Eu acabei a época com cerca de 18 jogadores. E com uma assiduidade ali entre os 12 e os 14 jogadores em todos os treinos. Às vezes mais, outras vezes menos, mas pronto, estou a falar uma média, como é óbvio. Porquê? Porque aquilo que eu trabalho logo desde o início é o compromisso. Antes de falarmos da técnica, que obviamente é importante, e da tática, é o compromisso. Eu tento criar um compromisso através da minha pessoa e depois, obviamente, com o clube, um compromisso com os jogadores, porque isso é que me garante que eles são assíduos e regulares. Já incutir um bocadinho a responsabilidade nos mais jovens, Sim, não é verdade? tem que ser, porque é isso que eu encontro muita dificuldade na formação. Depois há que saber, obviamente, lidar com os pais, há que saber, obviamente, lidar... Mas no MG não tem sido problema. Mas já Os pais não têm chateado. Não. Quem agora... manda é o treinador, quando ele treina. Sim, não, mas isso tem acontecido, não tem chateado. Eu tenho assistido, eu faço uma queixa em relação aos pais, mas é noutro sentido. Em termos de postura, em que, às vezes, assistir aos jogos. Estou a falar dos meus, estou a falar como geral. Sim, no geral. No geral. Tenho assistido muitas vezes, e com os jogos, às vezes os pais com posturas menos corretas, e é uma situação que eu acho que tem vindo a piorar. Não me perguntem porquê, não sei porquê, é um fenómeno social, mas é algo que infelizmente tem vindo a piorar. Quando o principal educador, ou o primeiro educador, devia serem os pais em casa, e depois, obviamente, o treinador no campo. E isto tem vindo a piorar, e acho que é algo que devia ser trabalhado, falado. Não sei, nós tentamos lá no clube que isso não aconteça, e o MG tem conseguido fazer isso. Agora, infelizmente, tenho visto nos clubes, não vale a pena referir quais são, mas tenho visto nos clubes isso acontecer, infelizmente. Os pais tendem a ter uma intervenção um bocadinho mais agressiva, mais alta, mais às vezes desproporcionada em relação às competições, aos jogos que são. Sim, Isso realmente concordo contigo, isso tem-se visto muito ultimamente. Eu lembro-me de um jogo que eu tive na Marinha Grande há uns meses contra uma equipa, em que os pais esperaram a árbitra ficar fora. Depois existem satisfações. Isto é algo inconcebível. Eu falo de cadetes masculinos. A treinadora dessa equipa e os jogadores estavam envergonhados da postura dos pais. Unidos corretos, a treinadora correta, estavam envergonhados da postura dos pais. Isto não pode acontecer, mas infelizmente tem acontecido e que tem sido cada vez mais Mas frequente. porquê é que leva? Para verem nos filhos, digamos, as frustrações que eles tiveram quando foram jogadores ou quando praticaram Talvez, desporto? não sei.
Será que é isso? Ou talvez, isto agora já estamos a falar da psicologia. Não é? Sim, então. Podemos falar um bocado sobre isso. Mas talvez passar as suas frustrações sociais para ali para o campo, para acabar por desabafar ali um bocado ali as suas frustrações, não sei, mas é uma coisa que tem acontecido. Agora, de resto, em termos de ligação de pais-treinadores, tem sido impecável, não tenho sentido nada disso. Agora, a principal diferença para mim, voltando à questão inicial, é efetivamente o compromisso. O compromisso eu não tenho que me preocupar. Eu, quando planifico um treino para determinada altura, não tenho que me preocupar se eu vou ter 4 jogadores numa posição, 2 de outra ou 3 noutra. Eu sei que os jogadores vão lá estar e eu posso planear o treino em função disso. Os miúdos muitas vezes não têm. Tenho um miúdo que à última hora manda uma mensagem a dizer que não vem. Há outro nem sequer me manda mensagem e não aparece. E isso aí é algo que eu também tenho que avisar. Isso é ir o mais cedo possível para eu poder retificar se for necessário o treino. Mas isso acontece, e essa principalmente. E depois lá está. Os miúdos muitas vezes, e os pais e os miúdos muitas vezes não são disciplinados ao ponto de se organizarem para não faltarem aos treinos quando têm outros compromissos. Porque obviamente nós sabemos que tudo é compatível desde que as pessoas sejam organizadas e disciplinadas. E às vezes isto não acontece, isto tudo bem. Eu também não posso, as minhas responsabilidades como treinadores têm um trabalho limite, eu não posso intervir naquilo que era de intervenção dos pais e da família. Isso aí já não. Claro, Sim, nem queremos, nem Mas queremos. essa é a principal função. Quer dizer, para além de treinar os meus, tens de treinar a educação dos pais. É isso que estás a querer dizer. Não, mas o treinador tem que educar, também tem que dar um bocadinho de educação aos atletas. Sim, também faz parte das funções de Mas, treinador. mas os miúdos vão atrás dos pais ou não? Ou ficam envergonhados? Ficam envergonhados às vezes. Ficam envergonhados ou às vezes não têm. O que eu tento às vezes fazer também é que sejam eles a ser responsáveis. Às vezes, no início havia pais que me ligavam a dizer: olha, o Afonso não pode ir, o Manel não pode ir. Eu disse, não, o Afonso é que tem que dizer que não pode ir. É o Manel que me tem que dizer que não pode ir. Ok? Eles têm que começar já são 14, 15 anos, estão numa fase Ser em que começam responsáveis, exatamente. a ser responsabilizados. E os pais compreenderam isso, atenção. Os pais compreenderam isso. Pronto, isso é o aspecto. Em relação aos séniores, e já tivemos essa discussão quando eu estava no Sporting nas Caldas, que era, nós muitas vezes preocupamos-nos apenas em treiná-los taticamente e gerir as suas expectativas, gerir a parte psicológica, motivacional dos atletas, etc. Quando temos, e supostamente quando estava na primeira divisão, tinha aquela expectativa de que os atletas estavam formados. Claro. Estavam formados e eu apenas ia, e muitas vezes, muitas vezes não era isso que acontecia. Nós apanhámos os jogadores que isso é uma conversa que podíamos ter aqui durante muito tempo. Durante algum trabalho. É um fato. Mas se calhar a realidade tem-se que... O que estás a dizer, e tem toda a razão, mas convém falarmos disso, que alguns não estão formatados para isso. Não, aliás, chegámos a ter esta conversa muitas vezes, que eu insistia várias vezes, que os atletas muitas vezes não vinham com o nível de formação que era desejável. Que era expectável, já na primeira divisão. Exatamente. E tinha que se dar uns passos para trás e efetivamente ensinar mais qualquer coisa que eram as lacunas deles. E é que é importante às vezes, e as pessoas não valorizam, que as pessoas pensam, mas penso, um treinador e um adjunto é suficiente. Às vezes não é. Às vezes não é. Quando temos que fazer trabalho diferenciado, uma equipa de 14 jogadores, às vezes precisamos ter 1 ou 2 adjuntos para que possamos dividir tarefas. Porque senão às vezes não é complicado nós estarmos ali muitas vezes com o mesmo grupo. Se o grupo for homogéneo, isso consegue-se com facilidade. Quando o grupo é heterogéneo, torna-se mais complicado. O que acontece também muitas vezes, aí na formação, ainda mais gritante, porque aí já estamos a falar que temos que nos preocupar, principalmente com a parte técnica, porque há muitos miúdos com deficiência, há miúdos que começam a jogar muito tarde, há outros miúdos que, e eu, por exemplo, vou dar o exemplo, eu apanhei estes miúdos de iniciados para cadetes e acabei por abordar um novo sistema tático, um 5-1, que eles vão jogar agora o resto da formação e depois os séniores. E tive que implementar a parte tática, mas nunca pude explorar a parte técnica, porque havia muitas habilidades ainda de alguns miúdos. E muitas vezes era preciso fazer trabalho diferenciado com alguns miúdos. Por isso é que é importante às vezes ter sempre um adjunto, se fosse possível, mais um. Mas pronto, depois tem a realidade de cada clube, a possibilidade financeira de cada clube. Depois varia muito em relação àquilo que cada clube consegue oferecer a cada equipa. E diz-me uma coisa, tu falaste uma coisa que eu concordo contigo, que é a questão as pessoas não têm conhecimento das modalidades e dos adjuntos. Pensam, mas um está ali a apanhar bolas. Não é bem assim. Então, faz essa curso, mas não é bem assim. Eu lembro uma vez estar num curso de formação, até ligado ao futebol, e perguntaram quanto a equipa, quando se menos uma equipa técnica, neste caso era da primeira disse 5 ou 6. Eles perguntaram porquê, eu expliquei-lhes por isto. Mas as pessoas não têm. Na formação, penso que tens mais dificuldade porque os miúdos estão carentes tecnicamente, né? Na evolução, e tu sozinho não consegues. Pelo menos tens 14, estar a dar atenção aos 14 na mesma altura, né? Eu também sou formador e comecei com
convosco quando vocês estavam na associação, e depois continuei a dar cursos de treinadores, ainda agora acabamos de dar um curso de treinadores. E uma das coisas que é muito focada, e eu por acaso dou esse módulo, que é teoria e metodologia do treino, uma das coisas que é focado é o estímulo que nós damos ao atleta. E o que é que acontece? Eu estava a falar, tens razão, porque o estímulo, eu tenho de fazer um exercício, tenho que fazer uma coisa que seja estimulante para o atleta, mas se eu tenho um grupo heterogéneo, pode ser estimulante para ele, mas pode criar insucesso no outro. Por isso, e às vezes é muito complicado. Ao contrário, muitas vezes se eu faço isso mais fácil para chegar àquele jogador que é mais fraco, aquele jogador que está mais evoluído tecnicamente, vai se frustrar, porque aquilo é muito fácil para ele. Exatamente. E quando nós temos um grupo heterogéneo, temos que jogar com estes vários níveis e é muito complicado, porque infelizmente nós não temos o ideal, temos uma equipa homogénea, com todos os jogadores mais ou menos ao mesmo nível, quer seja baixo ou alto, mas se tiverem todos ao mesmo nível, o trabalho é mais fácil. Sim, mas isso é o que nós encontramos na maior parte das equipas de formação hoje em dia. Pá, É esta divergência de níveis. Por isso é que é muito complicado. E lá está, quando tiveres mais pessoas a colaborar, mais fácil se torna na atribuição de tarefas. E por isso é que é importante também termos várias pessoas. Já não estou a falar de um nível mais alto, por exemplo, que eu dou sempre este exemplo, que obviamente alguns exercícios que nós fazemos, que utilizamos caixas e utilizamos pessoal a lançar bolas ou a bater bolas, e o que eu faço é que utilizar os jogadores da minha equipa, mas num nível mais alto, equipas séniores e primeira divisão, etc. Por exemplo, do Brasil, há pessoas contratadas para isso, para esse efeito, para dar abraço. Eu estava a dizer, é verdade. Às vezes mas pode ser outro nível. Mas pronto, mas isto para dizer que aqui o treino tem uma variedade tão muito grande. Não, e temos que jogar aquilo que temos, infelizmente. Rajados juntos, não é verdade? Rajados juntos. Sim, e depois lá está, e depois vamos voltar outra vez à mesma situação, que é obviamente, que é a grande questão que eu digo quando eu acabo os cursos de treinadores, a expectativa que eles têm, e apesar que isto está a mudar aos poucos, vai mudando, mas até bem pouco tempo, o treino era visto como um part-time. Eu falo por mim, sou professor, estou no PDJ, mas sou professor e o treino é um part-time. Neste momento já começa a haver uma nova geração que quer fazer do treino a sua vida profissional. Sua carreira, exato. Sua carreira, pronto. E é importante que assim seja. Agora, não é fácil. Nós sabemos que Portugal é um país que paga pouco e mal aos treinadores, de uma forma geral. Não sei se era verbas suficientes para pagar mais ou não, mas o que é o facto é que paga. Por isso é que muitas vezes os nossos jovens, quando querem fazer, jovens e não só, querem fazer carreira de treinadores, têm que ir para o estrangeiro. Sim, tem uns com sucesso, outros por vezes têm uma experiência, tem uma também. Mas diz-me uma coisa, tu disseste, e bem, tu eras formador, mas tem havido, neste caso tu não o referiste, mas tu também és presidente da Associação de Voleibol, e eu estava à espera que tu me dissesse isso, não é? Mas já estás a ver outra mentalidade das pessoas que estão a fazer os cursos, já estão preocupados com essa mentalidade ou não? No meu caso não, porque é o nível 1. É o nível mais básico de treinador. Sim. Para o ano vamos lançar o nível 2, porque já é o terceiro nível 1 que estamos a lançar, por isso já começa a haver necessidade de lançar o nível 2 para as pessoas que tiraram o curso do primeiro há 3 anos, já têm possibilidade de tirar o nível 2 e podem querer fazê-lo. É? E vamos lançá-lo, já é esse acordo com a Federação de lançar para o ano o nível 2. E ao nível 1 não, porque já estamos a falar de jovens e não só, e pessoal mais velho, que o nível 1 basicamente é para treinar a olhar na formação. E as expectativas deles ainda não estão para aí viradas. Mas eu acredito que no nível 2 ou eventualmente até no nível 3, os senhores que tiraram esse curso tenham essa expectativa. Principalmente até porque o nível 3 é para treinar praticamente só a primeira divisão. E há essas expectativas de fazer carreira de treinador ou de jogar treinar no estrangeiro. Tu disseste que é uma coisa há bocado, mas consegue-se fazer carreira de voleibol em Portugal? Em casos muito pontuais, sim. Muito pontuais. Temos o caso do Rui Moreira, do Benfica, agora está no Brasil. Temos o caso do João Coelho, que está no Sporting. Temos o caso agora do que tirou o curso comigo, que estava no Leixões, o Cineiro, o Tiago Cineiro, que estava no Leixões, fez um bom trabalho no Leixões, foi agora para o feminino do Sporting. E sim, já estamos a falar de valores simpáticos, mas tem que ser nos grandes. Acaba por ser sempre a exceção. Sim. Pois, obviamente, que há treinadores que vivem do... A vantagem dos treinadores lá em cima, portanto, no Norte, aqui em Lisboa, eventualmente um ao outro, temos a facilidade dos ordenados médios, assim mais simpáticos, que não sejam os ordenados que o Benfica e o Sporting pagam. Depois tem casa, tem alimentação, acaba por facilitar um bocadinho isso. Mas sim, para ganhar dinheiro que se veja, tem que ser para o estrangeiro. Então, nos treinadores, então também nos jogadores, também poucos fazem aqui a carreira. Só os grandes, é o que estás a dizer, não é? E mesmo assim,
grande parte dos nossos bons jogadores da seleção nacional são estrangeiros. O Alexandre Ferreira, o nosso distribuidor, o Miguel Tavares, o Miguel Rodrigues, neste caso. Temos mais aquele miúdo do Manel, que fez a formação do Benfica, Zona 4, também está nórdico, está o Exatamente. Vai tudo para o estrangeiro. Eles querem fazer uma carreira, eles acabam todos por ir para uma equipa lá fora. Sim. São opções e quando não houver condições. Mas depois há aqui o revés da medalha, que é assim, depois os clubes grandes acabam por ir buscar jogadores ao estrangeiro e acabam por não aproveitar tão bem depois a nossa formação. A única, não sei, isto posso estar errado, porque não tenho conhecimento dos valores na totalidade, mas aquilo que me parece é que depois o jogador português, quando é valorizado lá fora, é mais barato ir buscar um jogador estrangeiro do que um próprio jogador português. Buscar o português, exatamente. Pronto, acredito que sim, exatamente. Acredito que sim. Ele depois ali atinge o determinado patamar no estrangeiro em que oferece um ordenado muito simpático e se calhar depois Pois já é mais difícil de o trazer. Mas deixa só uma coisa, na formação também, na questão, estás no treinamento, tu falaste do compromisso, os miúdos também têm compromisso a nível da alimentação e a nível do estudo, ou vocês não ligam a essas premissas? É assim, há clubes que nós ligamos, tentamos estar informados, apesar que, é assim, por acaso no nosso caso até temos neste momento uma fase com muitos miúdos, mas apesar que para o ano há vontade de voltar a repetir o escalão de cadetes, porque muitos jogadores eram iniciados ainda, se podem repetir o escalão de cadetes, e fazemos um kit de juvenis. E se eu disser que, ok, agora tenho 20 miúdos, mas se eu fizer 2 escalões já vou ter 10, ou vou ter... Já precisas de mais. Já começa a ser curto, exatamente. E na realidade, do que eu conheço, é que os clubes, a maior parte dos clubes, no nível do masculino, não têm assim uma fartura tão grande dos jogadores. E nós não podemos, às vezes, nos dar ao luxo de ser exigentes e de fazer o que um clube poderia fazer, que é, pá, o meu amigo ou tem boas notas ou não joga, ou tem boas notas ou não treina. Isso seria muito simpático, mas é preciso ter... podem fazer. Era o que se deveria de fazer. É o que se devia de fazer. Nós temos a preocupação e informamos, falamos com os pais e está tudo a correr bem e tal. E além disso, pronto, lá está, voltamos a frisar aquela questão que é aquilo que é o espaço do clube, aquilo que é o espaço dos pais, da família. Claro. Às vezes acho que... Não é fácil, já percebi que não é fácil. Não é fácil, e depois assim, nós temos ali, nós ainda chegamos, depois tivemos o azar da tempestade Cristino, que nos deu ali, quando as voltas era só o pavilhão, porque ali o clube, do espaço que nós tínhamos anteriormente, tinha um espaço, não só o pavilhão muito simpático, como também tinha espaço, tinha várias salas. E também era uma das ideias do clube, era fazer salas de estudo. Para que os miúdos pudessem chegar um bocadinho mais antes do treino e tivessem um local para estudar, se fosse necessário arranjarmos um explicador, alguém que desse apoio ali aos estudos. Tudo isso estava planeado e tudo isso estava pensado. Agora, isto deu aqui uma volta muito grande e tivemos que ir para Chão Pardo, que é uma localidade ao pé do Juncal, provisoriamente, provisório que vai durar sempre 1, 2, 3 anos, possivelmente, para continuarmos a competição. E depois, eventualmente, quando voltarmos a ter condições da Marinha Grande, obviamente, pensar-se-á novamente nesse processo. Fred, vamos só fazer aqui uma pequena pausa, voltamos já a seguir. Fora da Caixa, a rádio 100% positiva, 24 horas por dia. Bem-vindos à segunda parte do Movimento Total. Hoje estamos à conversa com Frederico Casimiro. Frederico, falaste há pouco que estás a exercer funções do IPDJ. Explica lá a nós quais são as tuas funções e como é que, a nível que as pessoas gostam de ouvir, é de incentivos, de apoios, como é que se isso processa? Como é que foste parar ao IPDJ? Tantos anos como professor, exatamente. Como professor, não é? Não, por acaso, sim, eu ingressei no IPDJ em 2023, através de um convite por parte do Instituto. Existe na lei uma coisa que é a mobilidade estatutária. Isto é, eu continuo vinculado ao Ministério da Educação e acabo por ser requisitado pelo IPDJ para exercer funções, obviamente, de técnico superior, que é o que estou a fazer neste momento. Isto pode ser um contrato anual renovável, mas se a escola entender chamar-me, ou se eu entender terminar, ou se o PDJ entender dispensar-me, eu volto para a escola. O que é as minhas funções? O meu departamento é o Departamento de Formação e Qualificação, que trabalhamos basicamente em várias áreas de intervenção, a questão da elaboração dos referenciais dos cursos de treinadores, a questão também da acreditação dos créditos que são necessários para os cursos de treinadores e a renovação da carteira dos créditos, etc. E que é mais especificamente aquilo que eu faço, que é o apoio financeiro à formação de treinadores, árbitros e dirigentes. Nós temos 2 programas de apoio
maiores, grandes, digamos assim, que é o Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos, que basicamente é para apoiar as federações, as entidades esportivas, mas a maior parte são as federações, que funciona a partir de 3 ações de formação por ano. Ações de formação pode ser um com os treinadores, pode ser uma ação de formação regional, nacional, pode ser um congresso, e pronto. E estas federações têm esse apoio para o plano de atividades deles a nível da formação. Depois temos um mais pequeno, que é um programa de apoio a ações de formação, que é para ações pontuais, digamos assim. Há uma entidade esportiva que quer fazer um congresso, quer fazer uma convenção, e pede um apoio para aquele congresso. Qualquer entidade pode concorrer. Concorrer ou candidatar-se, neste caso. Sim, obviamente. E depois é analisado, e se estiver dentro daquilo que são os parâmetros legais, pode concorrer. Basicamente é isto. Claro que o PDJ compõe mais que isso. Há também a questão do Departamento do Desporto Federado, do Desporto para Todos. Há uma questão que interessa muito aos clubes, e os clubes às vezes estão muito interessados nisso, que é o Departamento de Infraestruturas, que tem um programa que é o PRID, que é o Programa de Renovação de Infraestruturas Desportivas, que pode ajudar aqui os clubes na renovação de apoios de infraestruturas desportivas. Mas basicamente... Mas esse programa está aberto o ano inteiro? Não, tem períodos... Costuma ser no início do ano, salvo sim, erro, na verdade. sim, mas no início do ano, ali de fevereiro a maio, possivelmente. Pronto, mas depois já é avisado, isto funciona tudo através de uma plataforma, está na internet, que é o CIEC, a plataforma CIEC, e pronto, as entidades têm que estar registadas na base de dados, e depois, obviamente, candidato-se, depois é analisado, a tipologia do apoio, os valores do apoio, tudo isso é analisado. E tem sido muito importante, tem sido um lado do desporto que eu desconhecia, e neste momento estou aqui, digamos que é o back-office do desporto. Tu tens o homem do sistema, não é? Sim, sabes o que é que se passa por trás e pela perceber aqui, e há duas vertentes muito importantes, especialmente no departamento, que é a questão dos apoios financeiros que as federações, obviamente, e as entidades esportivas e federações, porque há uma outra associação que também é apoiada, que não é uma federação. Precisa, obviamente, do apoio do Estado, porque nós sabemos que não é fácil e é muito dispendioso a parte da formação, a parte do desporto, e o Estado tem apoiado, e aliás este ano até houve um acréscimo a nível do apoio. E depois há a parte também muito importante, que é a acreditação, as equivalências dadas, a acreditação, a parte dos treinadores, que é algo que nós temos vindo muito aqui a exigir, porque infelizmente ainda continuamos a ter muitos treinadores sem carteira de treinadores, sem título de treinador, porque não chega só, tira-se o curso de treinadores, e depois há o estágio, a parte do estágio, e depois a seguir ao estágio, há a necessidade de pedir o título de profissional de treinador de desporto, é o TPTD, que é a licença que permite treinar. Infelizmente, especialmente em zonas mais interiores, em zonas mais recônditas, às vezes há aquela tendência de facilitar um bocadinho a nível do treino. Nós tentamos que isso não aconteça. Nós não somos uma entidade fiscalizadora, atenção, nós somos uma entidade de apoio. A entidade fiscalizadora é a ASAI. A ASAI é que tem essa autoridade de forma a fiscalizar se está tudo em conformidade. Claro que atua muito na base das denúncias, na base de uma situação ou outra. Eu sei que tem atuado muito a nível do pádel e a nível dos ginásios, a nível do voleibol. Não me parece que tenha atuado, a não ser uma situação ou outra de denúncia. O voleibol, que diz voleibol e outras modalidades. Sim, de acordo. Mas agora, cá entre nós, não achas que o acesso inicial a ser treinador acaba por ser um bocadinho dificultado, ou não, um processo um bocado moroso? É moroso, mas é assim, a partir do momento em que se tira o curso, logo após tirar-se o curso, deve solicitar à Federação e inscrever-se como treinador estagiário. A partir desse momento o estágio já permite treinar, e já dá para treinador. E só depois do estágio é que efetivamente só se fica com a licença, que tem que ser renovada de 3 em 3 anos, com 3 créditos, digamos. Eu estou a falar nestas coisas porque a gente vê aquilo que acontece, e vê-se noutros países, não é na Europa, mas eu vou falar de outra realidade que eu conheço, que é os Estados Unidos. Quem normalmente vai treinar os miúdos do beisebol, o que é um pai que acaba por não ter o curso, tem um mínimo de conhecimento, entre aspas, não é? Mas disponibiliza o seu tempo para fazer isso. E o que eu estou a dizer é que é assim, cá acaba por ser uma coisa que a gente não vê isso com tanta normalidade como se poderia ver, né? Sendo uma pessoa que já tirou o curso de treinadores, acho que é moroso, acaba por ser, são 75 horas, se não me engano, que a gente tem que lá, 76, pronto, 76. Ok, muito bem. E acho que é uma coisa que um pai podia, às vezes, muito facilmente desempenhar,
acaba logo por pôr de parte, porque são 76 horas que eu tenho que tirar um curso, aquilo há de ser muita coisa. E eu não... 3 semanas. Eu não estou a dizer o contrário. Nós também tiramos o curso e pronto, e eu até houve lá uma série de temas que eu achei que eram interessantes. Mas acho que podia-se facilitar um bocadinho mais nos escalões mais novos. Eu não penso apesar de eu também achar que os mais novos são os piores, porque é lá que se tem que dar mais educação pedagógica. Estás a chegar onde eu queria chegar, que é, Sim. nós temos essa tendência de facilitismo em relação à base da formação. E nós temos que pensar ao contrário, temos que inverter a pirâmide em relação a isso. Porquê? Porque é a base. Muitos erros que os mais velhos têm, ou que eles vão crescer com os mais velhos, são criados na formação base. Correto. Porque os miúdos são uma tábua rasa. E se nós os conseguimos formar bem, estamos a formar melhores jogadores tecnicamente e com menos erros e com menos defeitos. E se nós pomos uma pessoa com poucos conhecimentos na área desportiva, isso pode acontecer. Então temos que inverter a escola dos treinadores. Quem tem nível 3 devia dar logo na formação, logo aos mais pequeninos, aos mínimos. Mas também têm de ser melhor pagos. Também. E depois mas isso é outra questão, que é o nível 3 também só dá para treinar a primeira divisão. Agora, eu sei, por exemplo, tu falas de voleibol, que é a modalidade que estamos a falar. Claro. Eu sei que eles estão a trabalhar connosco com o IPDJ para fazer os referenciais do grau 4. Eles vão lançar brevemente o grau 4. Agora, a minha questão... Isso vai servir para aqui? Essa é que é a questão. Se o do grau 3 ou há uma reestruturação dos níveis em relação à escolas de formação, ou então o grau 4 servirá para quê? Se o grau 3 dá para a primeira divisão, que é o nível mais. Exatamente, que já permite as competições internacionais. Não sei, é algum que eu terei que fazer ao coordenador da formação. Uau, não sabia dessa por acaso. Sim. O handball já tem grau 4, por exemplo. Pois, mas... E outras modalidades, mas o basquete não sei se tem, mas o handball sim que tem. Ok. É para aí que depois do primeiro ano, não sabes? Sei. Falaste aí uma questão, e eu acredito só para fecharmos o tema do IPDJ, qualquer clube que queira fazer algum torneio também pode ir ter convosco, digamos, pedir algum apoio, ou não? Como é que explica-nos lá um pouco disso? Geralmente os apoios são dados às associações e federações. Os clubes desportivos são mais ligados à parte. Não sei que os clubes façam ações. No meu departamento é mais ligado à formação. Sim. Okay? Não sei se o desporto federado permitirá apoio direto aos clubes. A ideia que eu tenho é que não. A ideia que eu tenho é que os apoios são dirigidos às federações e às associações, e depois as federações e associações é que dão ou não aos clubes apoio, se assim o entenderem. Mas passa-se sempre pelas entidades público-privadas, que são as associações e federações. Como o clube, por exemplo, o caso tu falaste bem, das instalações desportivas, as Alcoóis Tempestades, que houve isso na zona onde tu estás. Isso é diferente. O PRID é para a renovação de infraestruturas desportivas. Não vai pela federação, é diretamente do clube. Sim. E o que eu estou a referir aqui é uma coisa diferente, é um facto, que se também isso era direto ao clube, ou se tem que passar por via associação e a federação. Sim. E pode haver diversas limitações. Vamos ver, pois a questão é essa. Supostamente faz-se isso para que haja a maior transparência possível, e porque as federações, como nós sabemos, são entidades público-privadas e, como tal, são mais suscetíveis de apoios do que uma entidade privada, porque há aqui uma questão quando os apoios, e nós, obviamente, nós não apoiamos o privado, é uma entidade pública, uma entidade pública, não é privada, porque qual é o objetivo da entidade privada? É o lucro. É o lucro. E nós não podemos apoiar, o Estado não pode apoiar, ou não apoia entidades que o Estado ajuda. Não dá. Eu não sei se me estou a fazer entender. O Estado ajuda. Por exemplo, se uma entidade esportiva chega e diz assim, ok, eu vou montar aqui torneio, vou aqui montar uma ação de formação, mas infelizmente vou ter prejuízo. Ok, então estamos aqui para ajudar. Para que isso se realize. Para se divulgar a modalidade, evento, etc. Agora, se eu disser assim, eu vou montar isto, tenho isto tudo pago, mas o Estado tem que me dar mais um bocadinho para o meu lucro aumentar. Para eu estar mais confortável e voltar a fazer. Isso não é possível acontecer. Aliás, grande parte dos indeferimentos que acontecem nas candidaturas, e uma das análises que nós fazemos é se efetivamente aquela ação tem lucro ou não tem lucro. Se tem lucro, não é apoiada. Ok. A questão aqui, eu ponho a coisa de outro prisma, que é todas as instituições públicas ou privadas têm lucro. Podem ter. Pode ser distribuído ou não. Isso é que é a diferença. Porque senão não podes apoiar a federação, que aquilo tem sempre lucro. Entendes o que eu estou a dizer? A questão é, o lucro é o distribuir. Sim. Isso é uma coisa. Mas posso ter uma entidade privada e não exemplo. distribuir lucros.
Mas eu vou dar um exemplo Diz. pragmático em relação a isso. Uhum. Mas é assim, claro que nós trabalhamos com valores que as federações nos dão. Agora, se aquilo que nos dão É este o país à partida, agora a auditar não. aquilo. Mas podemos mandar, fazer uma auditoria. Ok, partimos do pressuposto e temos aqui uma base de confiança que os valores que nos transmitem são os valores reais. Agora, há aqui uma questão que é, por exemplo, vou dar um exemplo de uma federação que está muito na moda agora, que eu referi logo, que tem apresentado lucro a nível daquilo que é as suas despesas em relação à formação que tem, em relação às receitas que tem tido. E a consequência é que cada vez está a receber menos dinheiro e qualquer dia vai deixar de receber dinheiro. Okay? É uma consequência direta. Mas pelo menos estão a ser sérios. Estão a mostrar que estão a ter lucro. E claro que isso tem uma consequência direta, que é, eles começaram com metade de valor, estão com muito menos valor agora e qualquer dia vão deixar de receber apoio. Compensa-se quem trabalha bem. Não era assim que devia de ser. Era assim que devia de Estávamos ser. para falar. Compensa-se quem trabalha bem. Não é quem trabalha mal. Mas pronto, são outros pormenores. Associação de voleibol. É isso mesmo, a Associação de Voleibol de Leiria. Agora É que és estamos. vice-presidente da Associação de Voleibol de Leiria. Mais um lugar. Era algo que eu até... Tens tempo para tudo? É a pergunta que se faz. Isso é uma pergunta muito complicada. Calma. O ano passado foi um ano complicado, porque efetivamente não tínhamos ainda diretor técnico e temos aqui a fase da praia, que agora está a decorrer agora este mês, Fugir a praia. as etapas de praia, depois tínhamos a parte dos campeonatos. Foi complicado. O ano passado foi complicado. Eu, na altura, tinha comentado até com o presidente da associação que, caso aceitasse o desafio do MG Volley, que sairia da associação, por uma questão também de sobrecarga e também de alguma incompatibilidade lá, que se pudesse surgir. Acabou por haver uma situação ou outra, houve uma pessoa que saiu da associação e o Ricardo acabou por me pedir para continuar, tendo em conta as circunstâncias, e eu acabei por continuar. Passamos um ano complicado, porque lá está, tivemos que ser nós, a parte da direção, a trabalhar, e como nós sabemos, vocês sabem também, os recursos humanos são escassos. Temos de trabalhar muitas vezes com os clubes e com os recursos humanos dos clubes da associação para conseguir fazer as coisas. Este ano, desde maio, as coisas estão mais leves porque efetivamente conseguimos contratar uma diretora técnica. A Sara Leite, uma rapariga uma treinadora de Espinho, que vem trabalhar aqui também para a região, para o clube aqui para a região, e conseguimos também que ela ficasse connosco como diretora técnica. Tem nível 3, tem licenciado também de Educação Física, é professor de Educação Física também, e efetivamente isso liberta-nos imenso trabalho. A parte do terreno, a parte também do site, a parte da organização das etapas, tudo isso são funções que ela está a fazer e liberta-nos um bocado. O que é que a modalidade precisa aqui na região para o futuro? Assim, nós estamos, uma das grandes apostas da associação para o próximo ano, e por isso é que também foi este investimento numa diretora técnica nova. A Sara tem 27 anos, dinâmica, proativa, estava muito ligada às bases da formação do São Mamede, do Colégio de Universidade, onde ela estava agora a dar aulas, etc. É alguém que dinamiza o voleibol nas escolas, abrindo centros de gira-vôlei. Esse é o grande objetivo, porque os cursos de árbitros, os treinadores têm-se mantido, já vi, temos feito, temos conseguido pôr árbitros a arbitrar, que já não acontecia há algum tempo, com regularidade, conseguimos este ano fazê-lo, e vamos realmente continuar a fazê-lo e tentar fazê-lo. E de resto, o que é que nós achamos? Principalmente masculino. O feminino, há muitas equipas já, isso acho que é algo, não é que não nos devemos deixar de preocupar, mas à partida as coisas estão mais ou menos orientadas e não há o risco de haver escassez. O masculino não. O masculino há escassez de equipas. Posso dizer que neste momento, a nível da região de Leiria, a única equipa masculina de cadetes é a minha. Depois tens outra. Vocês jogam onde? Lisboa. A Associação de Lisboa, exatamente. Ok. Vamos para Lisboa, apanhamos ali uma equipa que era o Ruínas, ali de Condeixa, e depois foi Lisboa. E pronto, e isto para dizer o quê? A grande aposta vai ser essa, de tentar ir às escolas, ir aos clubes, abrir centros de gira-vôlei, para que se crie base e preferência, e uma aposta também no masculino, se conseguimos. Que não é fácil. Como é que se vai aliciar os rapazes para virem jogar voleibol em vez de jogar futebol? Porque a realidade é essa. A realidade é essa. Na fase inicial, todos os meus gostam de querem experimentar o futebol. Só quando o futebol depois os desilude, ou eles acabam por estudar para outras modalidades, muitas vezes mais tarde.
não Epá, sei. sim, mas hoje temos temos o futebol, temos o futsal, temos N variantes que vão ocupando os miúdos todos. A realidade neste precisamente é essa. Sim, é difícil. Aliás, e este fenómeno não é um fenómeno só nacional, já Não, começa a ser um fenómeno internacional, esta questão da escassez de rapazes no voleibol. Não sei, estamos a criar aqui uma estratégia. Primeiro vamos começar, efetivamente, para a abertura do centros de giravólei. Obviamente que há um ou outro apoio da Federação para clubes que abram infantis, masculinos, mas pronto, não é fácil. Não é fácil, é tentar dinamizar, tentar falar com os professores das escolas que ficarem responsáveis pelos centros de giravólei, para que quando consigam cativar os rapazes das suas turmas, no sentido de experimentarem, de se conseguem cativar, mas passa muito por aí, passa muito por abrir os centros, o máximo de centros de giravólei possível, porque isto também é algo que também faz falta aqui na região, e começar com a base, uma base maior, para que daqui a 2, 3, 4 anos consigam surgir mais equipas de voleibol aqui na região. Sim, os centros de giravólei são muito importantes. É isso. Achas que conseguem cativar os professores para ter vontades? Porque isso acaba por ser depois um trabalho muito dos professores das escolas, Sim. de darem continuidade a esses projetos. Claro. Pronto, isto também depende muito, agora cada vez as coisas já estão a estabilizar um pouco mais, também dependia muito também da fixação dos professores, da rotatividade que os professores têm nas escolas, mas há essa intenção. Se houver essa orientação delineada por parte da direção da escola, mesmo que apareça um professor novo, ele obviamente terá que acatar essa orientação por parte da escola. Há aí uma série de apoios, tentar criar aqui um protocolo, tentar criar compromissos com as escolas, porque isto também depois origina apoios. Já o kit de uma rede, as bolas, etc. O kit inicial, há aqui um apoio, há aqui um investimento por parte da Federação também na abertura dos centros. E isto também, com isso também tentar criar aqui um protocolo e aqui um compromisso das escolas para que o centro se desenvolva. E uma das coisas que também, e por isso é que também andamos muito para a formação, não só académica, mas desportiva da diretora técnica, neste caso a Sara, porque é uma pessoa que depois irá, se necessário, dar formação também às pessoas às escolas, para ficarem mais habilitados a orientar os centros de giravólei e os treinos também. Então, o Gira Praia. Já Sim. vamos falar um bocadinho do Gira Praia. Sim. Quantas etapas é que vamos ter aqui na nossa região agora este ano? As quatro etapas que tivemos o ano passado. Começamos a primeira etapa. A semana passada foi uma coisa inédita, teve a ver um bocadinho com a indisponibilidade das praias ali da região de Leiria, neste caso do Operário, que ia fazer na Praia Velha, na Praia de São Pedro de Moel, e que não estava ainda em condições. Acabamos por ter ali um apoio muito, muito bom da Câmara de Nazaré, na Praia da Nazaré. Foram para Nazaré vocês? Estivemos na Praia da Nazaré, conseguimos montar 10 campos. Tivemos ali um recorde de participantes, tínhamos 116 ou 118 miúdos, Bom, muito 56 bom. duplas. Foi ali um... Atenção que já sei que agora ainda vão se inscrever mais na próxima etapa. Pois, não sei, estamos aqui em cima disso. Agora também temos aqui uma possibilidade, porque não vamos ter possibilidade de montar tantos campos, como é óbvio, né? Porque a Nazaré não só teve uma colaboração preciosa, porque a Nazaré também teve uma máquina de recursos humanos que está ali habituada a trabalhar, não só do estado de futebol, do Viveiro e tudo ali à volta, e facilmente conseguiu ali montar os campos. Temos uma colaboração também do Livradasca, do Patense, que também ajudou ali também na organização também, e aquilo, pronto, as coisas acabaram de correr bem. E agora a próxima etapa é em Pateias, na Praia da Vitória. Infelizmente não conseguimos fazer aqui na Foz do Orelho, tentamos ainda passar para o Bom Sucesso, mas depois tivemos a ver que as coisas eram muito em cima e a logística, não íamos conseguir ter o apoio da Nazaré, e a logística ia ser um bocadinho complicada, e acabamos por repetir o local das Freiras da Vitória, que vai ser a etapa final, vai ser nas Freiras da Vitória, e a segunda etapa também vai ser. Aí já só conseguimos montar 5 campos. Se surgir eventualmente este mesmo número de duplas, temos que fazer aqui eventualmente 2 dias. Começas às 6 da manhã. Não, 2 dias. E aquelas à noite. Fazemos 2 dias. Não, mas ali a Praia da Vitória, ali o Rui, normalmente ele durante o mês de agosto, ele tem sempre uma série de torneios organizados, ele tem a coisa mais ou menos. Depois começamos, fazemos 2 dias. Isso já está em análise, acho que as inscrições são hoje. Isto está aqui em análise para percebermos aqui o que é que vamos fazer ainda. Depois a terceira etapa, que será no dia 17 ou 18 de julho, será na Praia da Vieira. Sim. A Praia da Vieira, organizada pelo MG, Volley Clube, organizada pela Associação, mas com o apoio do MG. E a etapa final será também novamente nas Praias da Vitória. São as 4 etapas. Agora vamos tentar também que consigamos pôr o dobro das duplas na etapa final em Matosinhos. Era o que eu ia perguntar, exatamente. Porque efetivamente nós somos
Não devemos ser a primeira, eu penso que o Porto e eventualmente Lisboa serão, mas somos neste momento das associações com mais participantes no Gira Praia. Ou seja, conseguimos meter lá um primeiro e um segundo lugar a disputar em todos os escalões. O ano passado as estrelinhas conseguiram ficar em terceiro lugar, salvo erro. E ainda foram também? Ficaram em terceiro lugar. Este ano não sei, vamos ver. Pois, isso depende muito também da participação das outras associações, do que é que eles conseguem mandar. Sim. Mas pronto, já conseguimos colocar o dobro das duplas, já foi. E espero que este ano consigamos repetir, obviamente, essa dimensão, essa quantidade. Fred, estamos a acabar o programa. Há uma pergunta que não está no guião, que nós costumamos fazer, que é: o que é que ficou por dizer nesta conversa agradável? Se conseguiam aqui a falar. Novamente, então estávamos mais de uma hora à vontade. A questão do que é mais importante, ganhar ou evoluir. Ok, muito bem. Vamos falar disso. Vá. É assim, em que escalão é que estamos? O que é que estamos aqui a procurar fazer? Quando estamos nos séniores, obviamente que o objetivo é ganhar. Ponto final. Por isso é que eu, às vezes, quando tinha algumas divergências com alguns dirigentes na questão de que A ou B ou C eu tinha que jogar, é assim, mas estamos na formação ou estamos nos séniores? O objetivo é ganhar. Até porque se eu perder, a responsabilidade é minha. Por isso, eu acima de tudo, quem quer ganhar sou eu. Quando estamos a falar da formação, aí a formar. E tem que ser a formar. Porque a própria palavra de formação indica implícito isso. Claro que há um tema que me irrita solenemente e irrita grande parte dos treinadores, que é quando os pais têm uma frase que é: eu quero que o meu filho seja feliz. Eu também quero ser feliz, nós queremos ser felizes. Agora, eu sou mais feliz quando ganho. Eu sou mais feliz quando ganho. Às vezes não quero que o meu filho seja feliz, é eu quero ser feliz. Agora temos que perceber que estamos na formação, temos que formar, e muitas vezes o objetivo da formação é formar jogadores para os séniores. Claro. Quando há essa estrutura, obviamente, toda montada, quando não há, já é diferente. Nunca descuramos a parte da vitória do jogo, claro que é sempre importante também, mas o mais importante não é ganhar na formação, é formar bem, treinar bem, que eles tenham bases sólidas para terem sucesso. Claro, e depois, quando tiverem sucesso, em termos de tecnicamente forem bons, aí até terão mais sucesso a poder ganhar. Claro. Mas sabes que, já agora, estamos a falar disso, aí na formação também há muitas pessoas que consideram 2 níveis, que até uma determinada idade, sim senhora, perfeito, mas depois, a partir de outra idade, já se tem que começar a pensar também na vitória. Tem que se começar a mudar o chip e a mentalidade, que é para entrar nos séniores, a sério. Claro que sim. Agora temos também que perceber a parte psicológica e a parte dos miúdos, que é perceber aqui, eu acho que... E a realidade onde estamos. Os jogadores é para dar uma entrega total do jogo e para tentar ganhar. Mas perdemos, está tudo bem também. Atenção, eu não morro. Não há ninguém que fique mais aborrecido, não há ninguém que goste mais de ganhar do que eu. Agora, eu tenho que aceitar. Aliás, eu costumo dizer que tenho mau feitio, não é com os outros. Sempre é comigo próprio. Vou fazer eu comigo próprio. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Nós voltamos para o próximo episódio. Até lá.